Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Eu espero que você esteja bem, não só você, mas toda a sua família, os seus entes queridos. Que você possa estar nesses dias, mesmo que dias difíceis, estar desfrutando do amor e da proteção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar. Amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Josué, a partir do capítulo 6, vai ser a nossa leitura. Eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre essa passagem do povo de Israel, a conquista de Jericó, né? E que através dessa passagem lições preciosíssimas possam ser aprendidas por mim e por você. Tá bom? Então, por favor, abra aí em Josué, a partir do capítulo 6. Vai dizer assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava de lá. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, mas fareis por 6 dias. Cercarão a cidade uma vez por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Eu quero que a gente, antes de entrar nessa passagem, possa conhecer o contexto. Eu sei que provavelmente você já a conheça, mas vamos relembrar um pouquinho. Antes de chegar neste momento do povo de Israel de frente aos muros da cidade de Jericó, Deus faz uma promessa a esse povo. Deus fala que há uma terra que manava leite e mel e que esse povo conquistaria essa terra. Uma terra prometida a um povo que estava escravizado lá no Egito. Então você sabe que esse povo sai da escravidão do Egito, Moisés tira o povo de lá, vão até o deserto, ficam no deserto durante 40 anos, rodando o deserto. Sabemos que por conta de desobediências, né? Esse povo ficou tanto tempo rodando o deserto, mas assim foi. Rodaram o deserto por 40 anos. Aí vai dizer que eles atravessam o Jordão. Eles chegam à terra prometida do Senhor. E o primeiro lugar que eles encontram é Jericó. Quando eles atravessam o Jordão, quando eles pisam na terra prometida, depois de 40 anos, o primeiro lugar que eles encontram é a cidade de Jericó. E não era qualquer cidade. Não era uma cidade desprotegida. Não era uma cidade fácil de ser conquistada. Pelo contrário, a palavra do Senhor vai dizer que Jericó era uma cidade poderosa, com muros altos, largos, com um povo guerreiro. Havia um exército poderoso naquela cidade. Então não era qualquer batalha que esse povo tinha que enfrentar. Era uma grande batalha. Pensa só, se estivéssemos fazendo parte daquele povo chegando naquele lugar, naquela cidade.
Recebemos uma promessa do Senhor. Uma promessa que conquistaríamos aquela terra que mana leite e mel. E quando pisamos na terra para começar a conquistá-la, o primeiro lugar é uma cidade como essa. Vamos pensar como era o povo? Era um povo de escravo, não era? Era um povo que foi escravizado no Egito. Era um povo de escravo e filhos de escravos. Era um povo que estava andando pelo deserto há 40 anos. Não era um povo guerreiro. Não era um exército forte. Não eram homens valentes, fortes, altos. Não! Vamos tentar pensar no físico de um homem que andou pelo deserto 40 anos. Provavelmente eram homens magros, não tão fortes, não eram guerreiros. E como então pode homens como estes enfrentar uma cidade tão poderosa, enfrentar um exército tão forte e sair vitorioso? Como pode? Que loucura é essa? Às vezes eu e você nos enxergamos assim também. Temos batalhas a enfrentar, problemas a enfrentar, e quando olhamos para a nossa capacidade, quando olhamos para quem somos e o problema que temos que enfrentar, o tamanho dele, o tamanho das muralhas que estão à nossa frente, achamos que não podemos sair dali vitoriosos. Achamos que não somos capazes de enfrentar e ter vitória nestes problemas. Não é assim? Há situações que acontecem nas nossas vidas que, quando olhamos para nós, já nos declaramos derrotados. Não é? Já nos achamos não capazes de enfrentar aquele problema. Porque o problema é grande demais. Foge da nossa capacidade. É muito maior do que as nossas forças. Quantas vezes fugimos de batalhas por não nos achar capacitados a elas? Não é? Quantas vezes nos escondemos? Retornamos? Fugimos? Porque não nos achamos capazes de enfrentá-las, de batalhar, de guerrear. Aí vem a palavra do Senhor e a gente chega nesse exato momento, no capítulo 6. Eles enxergam o problema. Veem que aqueles muros são altos, são largos. Eles rodeiam aquela cidade e os portões daqueles muros se fecham. A palavra do Senhor vai dizer que ninguém entra e ninguém sai de Jericó. Estava tudo fechado. O exército estava lá dentro, pronto para esperar qualquer tentativa daquele povo de entrar. Eles estavam preparados ali. Estavam guardados por aqueles muros. Aí vem Deus e fala com Josué. E ele vai dizer: Josué, eu tenho uma estratégia para derrotar, para conquistar essa cidade. Vocês vão rodear essa cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, pegarão trombetas, rodearão por 7 vezes Jericó e tocarão as trombetas. E no soar das trombetas, todo o povo irá gritar. E quando todo o povo gritar, as muralhas cairão. Se você dissesse isso para um chefe de exército, para um cara habituado com batalhas, com guerras,
dissesse que a estratégia para conquistar uma cidade como Jericó era trocar trombeta e gritar, ele provavelmente riria da sua cara. Ele provavelmente diria que você é louco, que você não sabe de nada, que você precisaria passar por um psicólogo. Tinha algum problema com seus pensamentos. Provavelmente ele daria risada. Porque convenhamos, irmãos, que estratégia de batalha é essa? Muros grandes, muros largos, e não era um muro só. Se você for ver vídeos de historiadores sobre aquele lugar, você vai ver que não era apenas um muro, eram dois. Existia um muro, um espaço e um outro muro. Então eram dois muros que dividiam quem estava de fora para quem estava para dentro de Jericó. Dois muros altos e largos. Não era que nem uma paredinha da sua casa. Não. Eram muros altos e largos. E a solução para derrubar estes muros é gritar. É tocar trombeta. Que estratégia louca é essa? E o engraçado é que neste caso, nesta ordenança, o povo cumpriu sem questionar. Talvez porque era um povo que não era vivenciado a guerras, mas era vivenciado nos milagres de Deus. Eles não participaram de muitas guerras, mas eles participaram de muitos milagres. Eles participaram de tantas maravilhas que o Senhor tinha operado sobre a vida deles. Foram 40 anos de deserto, mas 40 anos vivendo milagres de Deus. 40 anos, meu irmão, vendo água saindo de rocha. 40 anos vendo maná sendo oferecido todas as manhãs. Eles vivenciaram milagres do Senhor. Então não era um povo que vivia guerra, que frequentava muitas guerras, mas era um povo que viu muitos milagres. E por ver esses muitos milagres, poderiam ter fé o suficiente para acreditar nas palavras do Senhor. Se Deus disse, vai cumprir. Se Deus falou para fazer desta maneira, é porque desta maneira vai dar certo. Se Ele falou para gritar, eu vou gritar. Porque certamente conquistarei, terei vitória, porque o Senhor disse. Este é o nosso erro. Deus nos dá estratégias para vencer batalhas, para vencer obstáculos, para vencer os nossos problemas. Mas achamos que é loucura. Achamos que daquela maneira não vai acontecer. E fazemos a nossa maneira. Traçamos as nossas estratégias. Guerreamos a nossa maneira. E o resultado disso é derrota. O resultado disso é desânimo. O resultado disso é não conquistar aquilo que já era nosso. Aquilo que já foi prometido. Eu preguei há uns dias atrás na igreja e eu falei sobre como batalhamos as nossas guerras. Como lutamos. E essa é uma verdade. A maneira que você guerreia, a maneira que você luta, a maneira que você enfrenta as suas batalhas, os seus problemas, é o que vão determinar, no final, a vitória
ou a derrota, a conquista ou a perca, viver aquilo que o Senhor planejou para a sua vida ou não. Esse povo confiou, meu irmão. Sabemos que o povo de Israel não era muito famoso em obedecer. Mas nesse caso, eles obedeceram. É para rodear 6 vezes? É para rodear uma vez por 6 dias? Iremos fazer. No 7º dia é para rodear 7 vezes e trocar a trombeta e gritar? Iremos também fazer. E foi assim que eles fizeram. A palavra do Senhor vai dizer que lá no capítulo 6, no versículo 20, vai dizer que no 7º dia gritou, pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. O povo gritou. O povo tocou a trombeta. Eu provavelmente posso pensar o que aqueles que estavam lá dentro, o exército de Jericó, estava achando desse povo de Israel. O que alguém de fora poderia pensar desse povo? Que povo louco, não é? O que eles estão fazendo? É assim que eles querem guerrear? Andar em volta dos muros e gritar? Que povo doido! Mas eles estavam obedecendo a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, a Bíblia, em Josué 6, vai nos relatar que esses muros caíram. Aleluia! Que ao tocarem as trombetas, que ao gritarem fortemente, estes muros caíram. Eu não sei qual foi o milagre desses muros caírem. Alguns vão dizer que talvez ao soar a trombeta e quando o povo gritou, aquele som entrou com ressonância dentro dos muros e os fizeram cair, fizeram vibrar de tal maneira aqueles muros que eles caíram. Eu não sei se foi assim. Outros vão dizer que o fato dos muros caírem foi uma intervenção direta de Deus. Que não foi porque eles gritaram ou porque eles tocaram as trombetas. Deus fez aqueles muros caírem. Deus só precisava da obediência do povo, só queria ver isso. E ele, em uma intervenção direta, fez que os muros caíssem. Eu não sei como foi. Se Deus teve que operar um grande milagre, uma intervenção direta sobre aqueles muros, ou se ele só deu uma estratégia que ninguém conhecia, que ninguém sabia. Só ele era capaz de saber que com gritos e com trombetas tocando juntos, aquele som passaria pelas fendas das muralhas e tremeria de tal maneira a ponto de que elas caíssem. Eu não sei qual foi a estratégia de Deus. Só sei de uma coisa. Deus sabia a solução. Deus sabia como conquistar aquele lugar. Deus sabia como dar vitória àquele povo. Deus sabia como aquele povo enfrentaria aqueles obstáculos, aquelas muralhas. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei quais são os muros que você tem que enfrentar. Se eles são pequenos ou se eles são grandes e largos.
eu só sei de uma coisa. Deus sabe como derrubá-los. Aleluia. Deus sabe a maneira correta de você enfrentar os seus problemas. Deus sabe a maneira correta, a estratégia certa de você enfrentar essa grande dificuldade, essas grandes muralhas e sair vencedor. E conquistar aquilo que é para você. Deus sabe. Não importa a sua capacidade, não importa qual grande seja este problema e este muro. Deus sabe a maneira correta que você tem que enfrentá-los. Se é por uma intervenção direta do Senhor, ou se é por estratégias que Ele nos dá, não importa. O importante é que devemos obedecer. O segredo da vitória, o segredo da conquista, o segredo para enfrentarmos os nossos problemas e sairmos vitoriosos é obediência, meu irmão. É obedecer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. É fazer aquilo que Ele manda. É andar conforme a palavra do Senhor. O segredo é obedecer. É tão simples, pastor? É simples. É só confiar? É. É só obedecer? É. É só fazer aquilo que Deus nos manda a fazer? É, meu irmão. É simples. Tem batalhas, tem guerras, que é o Senhor que batalha por nós. Que é Ele que guerreia. O nosso papel é só obedecer. Afinal de contas, você estava certo. Se você, quando você olha para você mesmo e te acha incapaz de enfrentar esse problema que está à tua frente por ele ser grande demais para você, você não está errado. Você está certo. Há problemas que enfrentamos nesta vida que são muito maiores do que a nossa capacidade. Mas há uma diferença em nós. E a diferença do que está com Deus, do que aqueles que não estão, é o próprio Deus. Deus é conosco, meu irmão. E aquilo que não somos capazes a fazer, aquilo que não podemos enfrentar, aquilo que, se guerrearmos com as nossas forças, iremos perder, Deus faz por nós. Ele é quem guerreia. Ele é quem traça estratégias. Ele é quem vê solução quando nenhum homem vê. Esse é o nosso Deus, meu irmão. E quem é com esse Deus, enfrenta essas batalhas. Quem conhece esse Deus tem fé o suficiente para cumprir aquilo que Ele determina. Porque aquele que conhece Deus, aquele que já vivenciou tantos milagres, é capaz de obedecer. É capaz de confiar cegamente. Porque, convenhamos, já passamos por tantos milagres nessa vida, não já? Já enfrentamos tantos obstáculos. E em cada um, Deus se fez presente. Fez, não fez? Em cada detalhe, em cada circunstância, Deus se fez presente. Até nas batalhas que perdemos. Até naquelas que não conquistamos. Por algum motivo. Ou por desobediência. Ou porque Deus traçou outros caminhos para você e você estava batalhando batalhas que não devia batalhar. Mesmo naquelas que perdemos, Deus mostrou que estava presente. Deus te mostrou uma nova maneira de lutar. Deus te mostrou um novo caminho a percorrer.
Deus te mostrou as batalhas que Ele quer que você lute. Deus está presente na minha vida e na sua, meu irmão. Confie nele. Creia nele. E esse problema que está na sua frente, esse grande muro, essa dificuldade enorme, não se compara ao nosso Deus. Aleluia! E esse povo conquistou. Esse povo obedeceu ao Senhor e aquele grande problema, aquela grande muralha caiu por terra. Não foi capaz de suportar a vontade do Senhor, caiu por terra. Mas aí Deus, na conquista, vai dar algumas instruções àquele povo de Israel. Ele vai dizer lá em Josué 6, a partir do 18. Olha o que ele diz a respeito da conquista. Ele vai dizer, olha, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Olha qual era a instrução. Deus disse, olha, faça isso. Vocês irão conquistar essa terra. E ao conquistar essa terra, todo o tesouro é do Senhor. Toda a prata, todo o ouro, todos os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor, serão do Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Não peguem nada para si. Tudo será entregue ao Senhor, nada é seu. Essa é a instrução. Este grande problema, essa grande dificuldade, vocês irão enfrentar, vocês irão ganhar, conquistarão Jericó. Mas o tesouro daquele lugar não é teu, é do Senhor. Uma instrução simples, né, de ser seguida. Não tinha muita complicação na instrução. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Josué 7:1. Vai dizer assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Neste caso, o povo não obedeceu. Ao invés de entregar o tesouro na casa de Deus, entregar o tesouro ao Senhor, Acã, filho de Carmi, pegou para si um pouquinho, só um pouquinho. Afinal de contas, o que é um pouquinho do que esse homem pegou comparado a todo o tesouro que havia naquele lugar? Não é nada. Talvez foi isso que esse homem pensou. Eu vou pegar só um pouquinho. Eu vou desobedecer só um pouquinho. Ninguém vai sentir falta. Este é o famoso espertalhão. Aquele que se acha esperto, que se vê mais inteligente e esperto do que os outros. Aquele que acha que um pequeno desvio, uma pequena desobediência não é nada. E a palavra do Senhor vai dizer que a ira do Senhor se acendeu sobre o povo de Israel por conta de uma pequena coisa. Por conta de uma pequena desobediência. Afinal de contas, o que é um pouquinho desse tesouro comparado a todo ele? Tantas vezes agimos dessa maneira, não é? A gente tenta justificar a nós mesmos sobre a nossa desobediência. Ah, é só um pouquinho. É só isso. No resto eu fiz tudo o que o Senhor mandou. O Senhor pediu para rodear
os muros de Jericó, eu fiz. O Senhor pediu para gritar, eu gritei. O Senhor pediu para levar todo o tesouro à casa de Deus, levar todo o tesouro ao Senhor, tudo era teu. Eu fiz em sua maioria. Eu só peguei um pouquinho para mim. Só um pouquinho. Não pensamos assim? Ah, Deus, eu faço tanto ao Senhor. Eu obedeço a tua palavra de tantas maneiras. Mas neste caso específico, eu não vou fazer conforme a tua vontade, não. É só isso. Deixa eu praticar só esse pecado. Deixa eu não fazer a tua vontade só nesse ponto. Porque assim eu desejo. Porque assim eu quero. E olha o que esse tipo de pensamento, olha o que a ganância desse homem e a nossa ganância faz conosco. A palavra do Senhor vai dizer que em Josué 7:3 vai dizer assim que e voltaram a Josué, eles foram espiar a cidade de Ai. 2 homens foram espiar este lugar e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo. Suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos. Acabaram de enfrentar Jericó. Acabaram de enfrentar grandes muralhas, largas muralhas caíram. Um exército que havia ali dentro, poderoso, guerreiros, foram derrotados. Aí eles vão visitar Ai. E viram que o exército daquele lugar não era grande, que o povo não era tão forte, que o lugar não apresentava tanto perigo. Aí qual foi o conselho daqueles homens a Josué? Mande uns 2.000, 3.000 homens, que já é o suficiente. Essa batalha é pequena. Essa batalha aqui é pouca. Acabamos de enfrentar Jericó. O que é Ai comparado a Jericó? E se conseguimos conquistar Jericó, esta cidade aqui, este lugar, é fichinha. Não manda todo mundo, deixa eles descansando. Vai com 2 ou 3.000 homens. Aí lá no versículo 4 vai dizer, assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Um problema tão pequeno, uma dificuldade tão minúscula, um muro tão perto do chão. Estes homens não foram capazes de derrotar. O problema era pequeno, eles perderam. A dificuldade que veio contra eles não significava nada. Era fácil de ser enfrentada. E eles perderam. E eles só perderam porque estavam em desobediência a Deus. Olha o que desobedecer ao Senhor é capaz de fazer conosco. Até os problemas pequenos, os menores que sejam, estes problemas diários que enfrentamos, sabe? Até estes problemas perdemos. Até estes problemas que, mesmo sem a intervenção de Deus direta no problema, até com as nossas capacidades, até com o nosso conhecimento, até com as nossas forças, somos capazes de enfrentar. Sabe esse tipo de problema? Ah, é um probleminha bobo. Eu enfrento do jeito que eu estou e ganho. Problema insignificante. Até nestes problemas perdemos. Por conta da desobediência. Você conseguiu entender o que este texto tem a nos ensinar? Aquele que obedece ao Senhor
é capaz de enfrentar grandes muralhas, grandes problemas, grandes dificuldades, que a sua capacidade não é o suficiente para derrotar e vencer. Aqueles que desobedecem, mesmo os problemas insignificantes, mesmo aqueles que não apresentam perigo nenhum, mesmo aqueles que a tua capacidade pode enfrentar e vencer, perdem. Olha como algo tão simples pode mudar toda a nossa vida. Pode mudar os nossos dias. Pode mudar a nossa história. Pode mudar a nossa caminhada. Podem determinar as nossas vitórias e derrotas. Meu irmão, se você está passando por dificuldades e vê derrota atrás de derrota constantemente, analise a sua vida. Analise os seus passos. Analisa o que você tem feito. Analisa como tem sido a sua vida com o Senhor. Analisa onde você está e aonde você deveria estar. Analisa as batalhas que você tem enfrentado e as batalhas que o Senhor quer que você enfrente. Analisa a sua vida e veja se não tem algo a ser mudado. E veja se você não está em desobediência ao Senhor. E veja se você não tem feito ou praticado coisas que não agradam a Deus, mesmo que seja mínima, mesmo que ao seu pensamento, na sua concepção, é coisa pouca, é insignificante, mas analise a sua vida, meu irmão. Queira estar conforme a vontade de Deus, queira obedecê-lo. Não seja o espertão. Não seja aquele que sabe de tudo. Aquele que acha que consegue enganar até Deus. Não seja esse cara. Porque esse cara lá no final vai ser derrotado. Vai perder. Não conseguirá enfrentar nem os pequenos problemas. No final vai estar desanimado como estes homens estiveram. Não lemos isso? Que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Estavam todos desanimados, acabados, sem entender o que estava acontecendo. Não seja esse tipo de pessoa. Seja aquele que obedece. Seja aquele que abre os ouvidos ao Senhor, que ouve aquilo que Ele tem para a sua vida. Que espera que o Senhor seja o seu guia. Que consulta ao Senhor a cada passo que dá. Que obedece todas as instruções. Porque se você for esse tipo de pessoa, se você obedecer à vontade de Deus, certamente, lá no final, você estará vitorioso. Você conquistará aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. E o teu coração estará cheio de alegria, cheio de ânimo, porque você verá as mãos do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Obedeça. Obedeça. Cegamente. Obedeça. Se foi o Senhor que disse, se foi o Senhor que determinou, obedeça cegamente. Mesmo que seja loucura, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não vê nenhuma possibilidade de vitória através da estratégia que o Senhor colocou para que você as faça, faça. Confie nele. Lá no final você vai ter vitória. Em nome do Senhor Jesus. Porque somos como criança, meu irmão. Somos tão limitados. Tão presos à nossa vidinha, à nossa realidade.
que não compreendemos tantas coisas. Às vezes, algumas instruções vindas de Deus é loucura aos nossos olhos. Não compreendemos. Não conseguimos entender o que aquilo vai ajudar a enfrentar os nossos problemas. Mas saiba que Deus é Pai. Que Deus é poderoso. Que Deus nos ama. E que se Ele mandou, é porque Ele sabe o que faz. Lá no final, teremos vitória. Amém? Obedeça. Essa é a palavra. Se eu pudesse resumir a palavra dessa noite em uma única palavra, ela seria obedeça. Obedeça ao Senhor. E comece a ganhar as suas guerras. Obedeça ao Senhor. E comece a ter vitória no fim das suas lutas. Obedeça ao Senhor, enfrente esses problemas. E esses problemas, como aqueles muros, cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai amado, obrigado por tua palavra. Obrigado por tuas instruções. Que possamos ser capazes de obedecer ao Senhor, ó Pai. No que for. Mesmo que as instruções sejam loucura aos nossos olhos. Que possamos ter fé o suficiente para obedecer, ó Pai. Pai, os teus caminhos e os teus pensamentos, assim como diz em Isaías, são maiores e melhores do que os nossos, Senhor. Se estamos em desobediência, ó Pai, que o Senhor possa nos mostrar aonde temos errado. Que o Senhor possa nos mostrar aonde temos falhado, ó Pai. E que possamos fazer a tua vontade, ó Pai. Largar, Senhor. Largar aquilo que não é conforme a tua vontade, ó Pai. E obedecer. E trilhar os teus caminhos. E guerrear as guerras que o Senhor queira que guerreamos. Pai, nos instrua. Nos guie. Nos dê estratégias para enfrentar as nossas batalhas. Porque eu sei, ó Pai, eu sei que aquilo que o Senhor disser para que façamos, se cumprimos, se obedecermos, teremos vitória. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tua presença. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Porque mesmo quando nos desviamos do caminho, ó Pai, mesmo quando desobedecemos, se nos arrependemos, ó Pai, o Senhor continua a amar, o Senhor continua a estar conosco e nos dá a vitória. Assim como foi com esse povo. Esse povo, quando viu que estava em desobediência, se arrependeu, pediu perdão, e o Senhor os fez conquistar aquele lugar. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor que não muda. Obrigado pelo teu amor que não se transforma, que ele é o mesmo. Independentemente das nossas ações, o seu amor continua o mesmo. Obrigado, Senhor. Se estamos desobedientes ao Senhor, ó Pai, nos arrependemos. Nos prostramos diante de Ti e pedimos perdão. Amém. Amém? Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.